O surgimento de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, em Minas Gerais, em 1902 e faleceu em 1987. Ele foi um dos principais representantes da segunda geração do modernismo brasileiro. Sua obra abrange diversos temas como a vida cotidiana, o amor, a política e a morte, sempre com uma linguagem poética marcante e uma visão crítica da realidade brasileira. Drummond também trabalhou como jornalista e funcionário público, contribuindo para a cultura e a sociedade brasileira, além de sua produção literária. As 3 curiosidades de Carlos Drummond de Andrade. Defendeu Nara Leão em 1965. Depois de falar mal do governo militar, a cantora Nara Leão foi defendida por Drummond no poema Apelo. Segunda curiosidade, virou samba. A Estação Primeira de Mangueira homenageou o poeta em 1987 e teve em seu enredo vencedor. Além disso, em 1976, o sambista Martinho da Vila gravou um disco com canções inspiradas com o livro de Drummond, A Rosa do Povo. Terceira curiosidade, inspirou música. Chico Buarque usou o poema das 7 faces na música Até o Fim. O compositor também se inspirou em Drummond para a letra da música Flor da Idade. A poesia mote foi quadrilha. Carlos Drummond de Andrade é conhecido por sua habilidade excepcional no uso de figuras de linguagem em seus poemas. Algumas características das figuras de linguagem presentes em sua obra incluem: primeira, metáfora. Drummond frequentemente utiliza metáforas para criar imagens poéticas e transmitir significados mais profundos. Por exemplo, no meio do caminho. Ele compara a pedra no caminho a obstáculos na vida. 2. Metonímia. Ele também emprega metonímia para apresentar conceitos abstratos através de elementos concretos, como em A Rosa do Povo, onde a rosa é usada como símbolo de povo brasileiro. 3. Símile. Drummond faz uso de comparações explícitas usando como ou tal qual, destacando semelhanças entre objetos ou ideias para enfatizar seus pontos. 4. Ironia. A ironia é uma marca registrada em muitos dos poemas de Drummond, onde ele frequentemente subverte expectativas e critica aspectos da sociedade e da condição humana. 5. Personificação. Ele dá vida a objetos inanimados ou abstratos, atribuindo-lhes características humanas para transmitir emoções ou ideias de forma mais vivida. Carlos Drummond de Andrade foi um autor prolífico, com uma vasta obra que abrange diferentes períodos e estilos literários. Aqui estão algumas de suas obras mais importantes, agrupadas por período. Primeiro, poesia modernista, de 1920 a 1930. Alguma Poesia, obra de 1930, seu primeiro livro de poesia que marca sua estreia no cenário literário brasileiro e reflete a sua influência no modernismo. Segunda, Poesia Social, de 1930 a 1950. Sentimento do Mundo, de 1940. Nesta obra, Drummond expressa sua visão crítica da realidade brasileira durante o período de ditadura do Estado Novo. A Rosa do Povo, de 1945. Considerado um dos pontos altos da sua produção, este livro aborda questões sociais e políticas com uma poesia mais engajada. Terceira, Poesia Metafísica, de 1950 a 1960. Claro Enigma, de 1951. Nesse livro, Drummond explora temas metafísicos e existenciais, como o sentimento da vida e a passagem do tempo, como uma linguagem poética mais reflexiva. Quarto, Poesia Reflexiva e Minimalista, de 1960 a 1970. Lições de Coisas, poesia de 1962. Uma coleção de poemas que reflete sobre a vida cotidiana e as pequenas experiências que moldam a existência humana. Estas são apenas algumas das obras mais importantes de Drummond, que continuam a ser estudadas e apreciadas até hoje pela sua riqueza poética e pela relevância cultural e social. Carlos Drummond de Andrade é geralmente associado ao período literário conhecido como modernismo, que teve seu auge no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. O modernismo foi um movimento cultural que marcou uma ruptura com as tradições literárias do passado, buscando uma linguagem mais coloquial, uma abordagem mais livre das formas poéticas e uma maior experimentação estilística. No entanto, a obra de Drummond também se estende para além do modernismo, abrangendo várias fases e estilos ao longo de sua carreira. Ele transitou por diferentes períodos literários, incluindo o pós-modernismo e o período contemporâneo, adaptando-se às mudanças sociais, políticas e culturais do Brasil ao longo do século XX.
Sua versatilidade e capacidade de evolução o torna uma figura central, não apenas no modernismo brasileiro, mas também na literatura brasileira como um todo.